Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos hoje vamos continuar o congresso online aqui de Defensoria Pública, de temas relevantes para próximas provas de Defensoria Pública. Eu estava aqui há poucos instantes numa live sobre trajetória de aprovação do Ministério Público, agora eu vou mudar a chavinha aqui e nós vamos falar de temas relevantes para próximas provas da Defensoria Pública. E nós estamos esperando a nossa convidada de hoje, que é a minha querida colega Isabel Penido, que foi defensora pública interamericana, então tem experiência de sobra para falar sobre isso, tá? Então, vou fixar enquanto ela entra aqui o tema da nossa live, que é defensor público interamericano. Pronto. Defensor Público Interamericano. Isabel acabou de entrar, pronto. Já vou te convidar, Isabel, para participar. Só fixar aqui o tema da nossa live. Prontinho, convidar a Isabel. Vamos aguardar a Isabel entrar e vamos começar o nosso papo. Olá, Isabel, tudo bom, minha querida amiga? Olá, Como é que Felipe, você tudo tá? Tudo bom? bom? Tudo jóia. Pessoal, para quem não sabe, Isabel é querida colega, defensora pública federal e foi defensora pública interamericana, tem uma trajetória belíssima de atuação na defesa dos direitos humanos, na tutela dos direitos humanos. Então, hoje o nosso papo aqui é realmente altamente qualificado. A gente, na verdade, já teve a grande felicidade de tê-la como professora do OUSE no curso preparatório para a DPU, na fase subjetiva, ela ficou responsável por questões de direitos humanos e foi um sucesso, foi uma aprovação em massa, tratou de temas excelentes. Isabel, seja bem-vinda novamente ao OUSE, agora aqui no live, e muito obrigado por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, do seu conhecimento sobre direitos humanos, e em especial sobre a temática do defensor público interamericano, ou a diaconal gênero, que é da defensora pública interamericana. Muito obrigada, Felipe. Eu fico muito honrada com o convite e com essa chance de poder conversar um pouco, né, com todos os colegas e com o público do OUSE, que realmente é um cursinho que eu tenho um afeto, né, e inclusive essa chance que eu tive de colaborar com o OUSE, depois nós tivemos aqui no sexto concurso vários alunos aprovados, né, e que hoje compartilham com a gente a nossa profissão. Perfeito. Então, muito obrigada. Isabel, muito obrigado novamente. E vamos falar um pouco dessa figura do DPI, né, que para muita gente ainda não é tão conhecida. E aí eu te pergunto, né, eu estava dando uma olhada no tema, já dei aula sobre esse assunto também, então eu queria que tu falasse um pouco aí do começo da história mesmo, da IDEF, de como a IDEF foi o processo de constituição e dos acordos da IDEF com a própria corte, com a comissão, o começo da história de onde surgiu a figura do DPI. A figura do DPI, ela tem duas fontes distintas, né? Uma delas é a nossa identidade como defensores públicos dentro dos vários estados da América Latina, né? E os Estados Unidos também têm algumas manifestações parecidas, né? Não tem uma carreira tão estruturada como a nossa, mas também tem algumas manifestações de defensoria pública. Então, sempre existiu esse movimento local, né, de assistência jurídica gratuita por meio de um órgão estatal, e a partir da existência desses órgãos, começa a existir essa associação, que é a IDEF, a Associação Latino-Americana de Defensorias Públicas, né? Ela é composta pelas associações locais, das defensorias locais, mas também pelas representações institucionais.
E, paralelamente, os próprios sistema interamericano, né, a OEA faz uma série de resoluções buscando fortalecer o acesso à justiça e fortalecer o acesso à justiça gratuita. Então, a gente tem esse movimento que é de baixo para cima, e o próprio sistema também, ele começa a se formatar para receber petições individuais, né? Primeiramente, essas petições são endereçadas à comissão, depois a comissão remete para a corte, mas quando os casos chegavam à corte, começa a existir uma discussão sobre representação adequada no curso do litígio, né? A necessidade que as vítimas de graves violações de direitos humanos sentiam de ter uma própria voz num procedimento judicial, que é um procedimento que faz um resgate desse histórico de violações, que muitas vezes faz parte de um resgate da própria história dos estados, né? Na América Latina, nós estamos falando aqui de períodos de redemocratização, a partir dos anos 90, inclusive a nossa própria história do Brasil. Então, as vítimas, elas começam a querer ter um espaço dentro desse procedimento, elas começam a querer poder se dirigir diretamente aos juízes da corte, a querer narrar os fatos da forma como elas percebiam os fatos, e muitas vezes não como a comissão, que é um órgão, né, imparcial e tem um certo nível de independência. Então, começa a surgir uma demanda de acesso à justiça internacional. E aí, quando a corte finalmente começa a conceder esses espaços, primeiro no âmbito das reparações, que os peticionários pudessem fazer os próprios pedidos, né, reparatórios, num momento posterior que eles pudessem participar da produção probatória, escolher os próprios testemunhas e os próprios peritos, né? E quando a corte começa a adaptar o seu regulamento para conseguir abarcar essas demandas, né, que é uma demanda, inclusive, emancipatória das vítimas, de não querer... Sim, a comissão é um órgão importante no processo judicial, mas elas querem falar como ator, né, como primeira pessoa. Então, a partir de 2009, finalmente, o indivíduo ele não consegue ter um jus postulante direto perante a Corte Interamericana, mas ele consegue o máximo que se chegou aqui no procedimento interamericano, que é o direito de formular as próprias petições, uma vez que a comissão remete o caso à Corte. E aí, nesse momento, a Corte se depara com um grande problema de acesso à justiça internacional, né? Que vários casos tinham sido encaminhados para a comissão com petições de próprio punho, né? Com pessoas que escreviam e pediam uma espécie, né? Se usa até a expressão, alguns autores têm usado um amparo internacional, aquela ideia um pouco de habeas corpus internacional, que você está sofrendo uma ameaça a um direito tão fundamental que você pode peticionar sem ter representação jurídica. E quando esses casos chegavam à corte, que tem um procedimento muito próprio, né, extremamente complexo e que lida com um sistema um pouco de precedentes e com uma lógica de construção jurisprudencial própria, essas pessoas ficavam desamparadas. E aí, olhando para o que já existia no âmbito interno, se constrói, faz uma mimetização e se constrói essa ideia de uma função de defensor público interamericano. Então, né? Só para a gente contextualizar aí, porque eventualmente alguém pode ter entrado depois, e mesmo quem... É muita informação, né? Mesmo para alguém que já estava aí, não se perder, a gente ir fazendo sumarizações de cada uma parte das falas, né? Digamos assim. Então, basicamente, a gente em 2009 tem o primeiro acordo, não é isso? Entre a IDEF e a Corte, né? Para instituir essa figura. E o papel principal do defensor interamericano é dar esse amparo para as vítimas, na verdade, as vítimas de graves violações de direitos humanos, que estão com seus casos diante da Corte, levados pela comissão, né? Porque pode ser que alguém ainda esteja se afeiçoando a essa temática de direitos humanos e não saiba ainda como é que esses casos chegam à Corte Interamericana, né? Então, a comissão faz análise dos critérios de admissibilidade, manda para a Corte, aí quando chegava na Corte, a pessoa, de certa forma, não tinha ali
alguém para dar voz, né, àquelas pessoas. E aí, por isso que em 2009 é instituída a figura do defensor interamericano, não é isso? E aí eu te pergunto, Sim. que são duas coisas que são, eu acho que dois pontos centrais para se compreender até a atuação do DPI. Como é que alguém se torna DPI? Por exemplo, você é defensora federal, você é minha colega defensora federal. Sim. É importante que as pessoas entendam como você se torna DPI, porque não é um concurso, quer dizer, não é um concurso convencional, né? É outro tipo de seleção. Qual é o processo de seleção para se tornar DPI? E outra coisa que muita gente também não entende é, depois que você é DPI, como é que você é indicado para atuar em cada um dos casos? Tá. Ainda não existe um concurso, né, para se tornar DPI. Eu acredito que as coisas irão caminhar no futuro, talvez para ter uma forma de seleção Existe interna esse ainda debate? mais Existe esse estruturada. debate, assim, entre dentro da própria IDF de existir um concurso? Eu não sabia isso. Existe esse debate? Não, existem algumas discussões Uhum. ainda não tão amadurecidas no sentido de critérios de Sim, seleção, e entendi. discussões que existem para os cargos internacionais, Entendi. acho que como um todo, não apenas dentro da Defensoria Pública. Mas hoje, basicamente, são duas vagas para cada um dos estados, né, que estão compõem a IDEF. A IDEF sempre tem 2 assentos, a associação que tem o maior número de defensores, né? Por exemplo, no caso do Brasil, nós somos uma federação, então tem várias associações estaduais de defensorias públicas, tem a ANADEF, que é a Associação das Defensorias Estaduais, e tem a ANADEF, que é a nossa associação. A associação que tem assento é aquela que tem o maior número de defensores, né? No nosso caso, é a ANADEP, a Associação dos Defensores Públicos Estaduais. A ANADEP nomeia um DPI, né, e aí cria um procedimento próprio para escolher essa pessoa. Existem alguns requisitos, por exemplo, o notório saber, geralmente eles pedem pessoas que já têm uma história, uma trajetória de pesquisa na área do sistema interamericano, né? Eles fazem essa exigência, inclusive específica. E então a gente tem que apresentar as várias publicações, né? Por exemplo, eu estudava o sistema interamericano desde 2005, né? Então a gente apresenta uma série de cursos e mestrado, né? Doutorado. No meu caso, eu faço doutorado em Direito Internacional. E a Rivana, que era minha dupla, né, na época, e Defensora continua do como Acre, se eu não me engano, não já é isso? tinha doutorado também em Direitos Humanos. Então, geralmente eles pedem alguém, assim, você não vai aprender o tema no momento em que você vira DPI. Né? Você já tem que ter um histórico dentro do sistema, porque realmente parece um trem. Eu que sou mineira, né? É um trem passando. Me lembrou, Você pula, né? me Você pula lembrou e vai mineiro tem esse dentro negócio da de trem mesmo, discussão. né? Me lembrou a história do Vanderly, né? Que era contava essa história que mineiro gosta tanto de trem que o Vanderly, o cantor, tinha uma música que falava sobre... Tinha música para cada meio de transporte mineiro e disseram para ele, Vanderly, você tem música sobre vários meios de transporte, né? E não tem sobre o trem, uma sobre o trem, especificamente sobre o trem. Eles, claro que eu tenho música sobre o trem. Ó, o carro é o trem que anda, o avião é o trem que voa. Todas as minhas músicas sobre meio de transporte são sobre trem, porque tudo é trem, né? A mineira adora esse negócio de trem, né? Então, mas desculpa te interromper, Isabel. Então, tem que ter esse notório conhecimento em área de direitos humanos, né? Tem que ter esse notório conhecimento na área de Sim. direitos humanos para ser selecionado. E quem indica, então, não são propriamente os estados, né? Não é a República Federativa do Brasil que lhe indica. Não, são as associações e a Defensoria Institucional que tem assento na ANADEF. O Brasil é um caso sui generis, né? Por nós termos uma Defensoria Federal Nacional
e termos o colegiado, né, o CONDEG das Defensorias Públicas Estaduais. Então, existe uma discussão sobre quem que faria essa representação institucional. Atualmente, me parece que está tendo um revezamento, né? Atualmente, a ADPU está fazendo essa participação e aí, na próxima leva, seria o CONDEG, né? Até onde eu acompanhei a discussão. Existe um debate sobre como seria feito, né? Se usaria a defensoria que tem a maior capilaridade ou o colegiado ou o CONDEG. Então, mas basicamente esse órgão institucional também aponta um DPI, né? Eu fui apontada no mandato de 2016 a 2019 pelo então defensor São 3 público anos de geral mandato, né? federal. Para deixar isso E claro. a escolha, atualmente, na forma como tem sido feita em todos os estados, há uma escolha discricionária, né, tanto da associação quanto das instituições, né? Mas aí se exige, a IDEF, ela faz depois uma espécie de homologação da candidatura, e aí ela exige que se apresente um currículo e uma justificativa de por que, né, aquela pessoa foi escolhida e qual que é o histórico que ela tem em sistema interamericano. Perfeito. Né? Então, e aí, basicamente, assim é formado um corpo, né? Tem um corpo de defensores interamericanos, não é isso? É um corpo de 21 defensores públicos interamericanos. Me parece que agora entrou, tem alguns estados que não têm defensoria pública na forma como nós uma carreira somos de estado, formatados. né? Não, eles têm, na verdade, a Defensoria del Pueblo, que é uma espécie de ombudsman, né? Parece um pouco, por exemplo, com a PFDC do MPF. Faz uma espécie de tutela coletiva, né? Parece um pouco também com a nossa área de tutela coletiva, mas ela não é aquela defensoria que pega um caso concreto e faz um litígio individual, bem de tribunal, é uma atuação mescla a atuação política com uma atuação judicial coletiva, né? E que não é exatamente o formato do sistema interamericano. O sistema interamericano, apesar de ter casos coletivos, ele é formatado num molde de tutela individual, né? E hoje ele tem sofrido, sim, uma pressão de coletivização, a gente tem visto esse fenômeno, mas a demanda de defensor público interamericano, ela veio um pouco nesse formato de defensoria pública que nós temos, tal como nós temos no Brasil, né? A defensoria pública penal do Chile, a defensoria pública da Argentina. A Argentina tem a defensoria pública tal como a nossa e tem a defensoria del Pueblo também. E aí alguns estados, como Bolívia, Colômbia, salvo engano, México, tinham essa defensoria del Pueblo. Mas tem havido uma tentativa de aproximação para que elas também ingressem na IDEF e indiquem defensores, porque são estados que nós temos uma grande demanda de casos. Acho que o campeão da audiência é o Peru, que tem defensoria del Pueblo, mas não tem uma defensoria pública tal como a nossa, né? E isso fortalece muito a nossa atuação nos casos quando a gente consegue ter pelo menos um defensor do Estado, que é né? Porque ele consegue saber o sistema jurídico e os caminhos depois para a fase de supervisão. Que é justamente onde entra o critério de seleção dos defensores que vão atuar em cada caso, né? Porque o regulamento, se eu não estou equivocado, o regulamento o próprio Estatuto dos Defensores Interamericanos, no regulamento da IDEF, diz que tem critérios objetivos e critérios subjetivos, e que um desses critérios objetivos, por exemplo, é que se tiver defensor daquele Estado que está sendo réu no processo lá na corte, um defensor automaticamente já vai ser desse Estado se ele tiver independência funcional, não é isso? Ou estou equivocado, isso mudou? Sim. É bem interessante essas regras, porque a IDEF ela tentou criar diretrizes e parâmetros para essas nomeações, mas os casos que a gente recebe, todos eles têm uma história de bastidor e alguns ajustes têm que ser feitos.
né? Então, essas regras, na verdade, elas são parâmetros e diretrizes, assim, quando o caso chega, como que nós vamos montar uma equipe? São 2 DPIs titulares que dividem a responsabilidade do caso e um suplente, né? A figura do suplente no nosso regulamento, ela não é tão clara. O que o suplente faz? Se ele fica afastado, ou se ele integra a equipe dando uma retaguarda. Na Né? prática, Então, na nossa experiência, depende de quem é o suplente. Eu, por exemplo, no caso que eu sou suplente, eu sou super ativa e divido o trabalho, né? E tem histórias de casos de suplente que o suplente foi muito importante, porque ele não podia atuar como titular, mas ele conseguia fazer a leitura do sistema jurídico porque era nacional do Estado. Né? Então, o papel do suplente não é tão claro no nosso regulamento, mas a tendência é quando tem um DPI engajado que ele integre a equipe, porque é muito trabalho, né? A gente tem que aprender o sistema jurídico de um Estado, assim, da noite para o dia, e aí todo mundo que puder colocar a mão na massa ajuda. Se Mas o tiver, que por já exemplo, aconteceu? caso contra o Brasil, tinha você e Rivana lá, DPIs pelo Brasil. Aí tem um Sim. caso contra o Brasil, uma de vocês duas automaticamente é titular? É assim que funciona? Pelas regras da IDEF, eles tentam colocar uma pessoa nacional do Estado, uma pessoa de fora e um suplente de acordo com o que tiver. Perfeito, entendi. Como muitas vezes não são demandados quando é possível de ir fazer uma visita ao assistido no Estado, eles tentam colocar pessoas de países vizinhos. Perfeito. Então, existe uma tendência grande dos casos da região do Caribe que ficassem por lá. Entendi. E isso depois teve uma mudança. Mas o que já aconteceu? Já aconteceu. Alguns estados, as defensorias são proibidas de litigar contra o próprio Estado. Então, essa regra ela não pode se aplicar e apesar da gente ter um DPI do Estado que conhece o sistema jurídico inteiro, ele não pode atuar e aí teve que indicar DPIs de fora e aí esse DPI ficou como suplente. Né? E aí ele conseguia dar, por exemplo, a parte toda do esgotamento dos recursos internos, a gente tem que saber quais são os recursos internos. Como você aprende processo civil do Chile, como você aprende processo civil da Colômbia, né? do Peru, que aconteceu comigo, da Guatemala, né? Em 2 meses. Assim, como você aprende todos os recursos que existem no sistema, como que a Suprema Corte e o Tribunal Constitucional interpretam esses recursos, né, para você fazer uma argumentação de esgotamento dos recursos internos, que é a principal matéria de defesa. Os estados, eles ganham, eles esvaziam os casos, eles enxugam o litígio com a exceção do esgotamento dos recursos internos, né? Então, quando você tem um nacional, por exemplo, o caso do sistema brasileiro e a nossa malha recursal, é necessário que um dos DPIs, se a gente tiver um caso do Brasil e a gente tem independência funcional para atuar, é necessário que o DPI seja do Brasil, porque isso faz muita diferença, né, na hora de conseguir montar o caso e na hora de conseguir brigar, por exemplo, em uma audiência com o Estado. Se você tem alguém que manja muito daquele sistema interno, você consegue dar um passo além. Se você não tem, aí se vira nos 30, né? Você aprende, né? O caso Peru, aprendi eu e a Renê, né, a defensora uruguaia, que atuou comigo, no caso da Guatemala, com a defensora da República Dominicana, a gente tentou entender. No caso da Guatemala, a nossa assistida era uma juíza. Então, ela foi, de certa forma, ela conseguiu nos dar um suporte, né? Mas no caso do Peru, não. Então, faz muita diferença ter um DPI nacional. Mas já aconteceu, por exemplo, num caso da Argentina, um caso que foi sentenciado recentemente, inclusive, em que foi nomeada uma DPI argentina sensacional, uma colega, assim, sabe, defensora raiz, defensora era do mecanismo de tortura da província dela, enfim. E o assistido, já tendo tido um histórico de anos e anos de penúria contra o Estado, quando nomearam um DPI nacional argentino, ele falou: eu não confio em nenhuma instituição do Estado.
Eu não Porque quero... tem essa peculiaridade, né? A vítima, defesa nacional, eu ela quero pode alguém... recusar o DPI, né? Ela pode recusar, e ela recusa, às vezes não com base, ele não conhecia, nunca tinha ouvido falar, né, da defensoria. Eu acredito que isso talvez possa acontecer, por exemplo, se eu já encerro meu mandato, eu não posso mais ser nomeada em nenhum caso, mas poderia acontecer comigo muito bem intencionada para atuar num caso do Brasil, mas a gente pega uma história de alguém que, assim, sofreu tanto e que não confia mais em nenhuma instituição do Estado, e às vezes ela vê algum significado de pessoas de fora olhar para o caso dela. Ela acha que pode ter um nível de blindagem, né? Uma espécie de blindagem. E isso é muito interessante. No caso da Guatemala, teve uma equipe de DPIs nomeada inicialmente, aí depois teve uma reformulação dessa equipe, e eu entrei no segundo momento, já na véspera da audiência. E quando eu li o caso, eu entendi um problema seríssimo que existia, né, em vários litígios da Guatemala. Esse era o caso de uma juíza ameaçada de morte, em que a advogada dela, ela, apesar de ser juíza e tal, não conseguia contratar um advogado na Guatemala, porque todo mundo que encostava no caso era ameaçado de morte. Né? A advogada dela sofreu uma série de ameaças que constam, inclusive, no informe de fundo da comissão, de uma forma que ela precisava. Casos de defensores de direitos humanos, eu penso, às vezes, situações que nós temos de conflito no campo, no Brasil, etc., em áreas que são muito, muito tensas, né, que os defensores de direitos humanos são ameaçados e os advogados deles também, né, às vezes existe um certo sentido em ter DPI de fora, né, existe uma certa blindagem para que você consiga atuar com independência. Então, o regulamento da IDEC, ele traz diretrizes, mas os casos concretos, eles às vezes mostram que não é possível você ter uma regra até porque absoluta. Tem estado que nem tem DPI, né? Tem estado que não tem defensor nomeado, então ali não tem como ser um nacional, né? É uma coisa que eu queria te perguntar, que isso inclusive foi questão da nossa prova da DPU, a prova do último concurso da DPU, e foi bem polêmica. Essa questão dizia que quem nomeia o defensor para atuar no caso é a corte. Mas não é, né? Na prática, é a IDEF que nomeia, não é? Ou eu estou equivocado? Digamos, chegou um caso novo lá, caso da fábrica de fogos lá de Santo Antônio, por exemplo, chegou na corte agora. O que precisa de defensor para atuar na defesa das vítimas? Quem indica Isabel vai atuar no caso. É a corte não, né? Quem indica é a corte solicitar a IDEF nomeia, é esse o procedimento? É um procedimento, é muito parecido, é uma discussão até difícil de ser feita, porque ela parece com o que acontece com a gente na nomeação do 396A, parágrafo 2º do CPP. Na verdade, a gente sabe, né, que o juiz ele não nomeia, ele não manda para a DPU um caso assim, Isabel, você vai atuar nessa defesa. Ele remete para a defensoria faz um sistema de distribuição interna e depois você aparece no processo e comunica, olha, é hipótese de atuação. Só que nesse caso ele manda para a IDEF, a corte manda para a IDEF. Exatamente. A corte, na verdade, o que ela acontece quando ela verifica que é um caso que precisa de assistência jurídica letrada, ela manda uma carta para esse assistido e oferece, né, que ele seja atendido pela equipe de defensores interamericanos, né? E aí, nesse caso, a corte, se o assistido fala, sim, quero ser atendido, a corte notifica a IDEF e a IDEF, então, aponta quem vai ser feito. Mas na sentença existe um rito formal em que a gente comunica à corte e a corte consolida, né? E aí a redação que consta no convênio é uma redação um pouco como o nosso CPP fala em nomear, né, e dar uma espécie, mas existe uma separação da corte, nós não somos uma função vinculada à corte, existe uma independência entre a IDEF e a Corte Interamericana,
e nós não somos uma espécie de carreira ou de função com uma submissão à corte. Né? O que acontece é que nós nos apresentamos à corte e a corte, de certa forma, homologa, né, o nosso nome, assim, formaliza a nossa atuação no caso, uma espécie de, eles chamam de designação. Perfeito. Né? Mas é como se fosse um ato formal e obrigatório. A corte, ela não tem um poder assim de falar, olha, eu quero um da Argentina e um do Chile e não de tal lugar. A corte absolutamente não intervém e é a IDEF quem faz isso. Né? Existe, como a gente está diante de um cenário internacional, existe uma preocupação muito grande de garantia da independência, né, dessa equipe que atua contra uma certa blindagem, contra qualquer tipo de interferência. Então, né, é muito mais atos de comunicação do que de... Ficou claríssimo. É uma designação. Ficou claríssimo. Isabel, e aí o que eu acho que muita gente quer saber? Quais foram os casos que tu atuou, assim, como foi a experiência prática, os maiores desafios, né? Agora que eu acho que a gente já explicou basicamente como é que funciona e qual o papel. Eu atuei em 2 casos lindos, assim, foi um presente, assim, eu nem acredito que me nomearam para os casos e eu fico muito feliz, assim, né, de ter conseguido trabalhar como defensora pública uruguaia, a René Marinho, uma colega sensacional. Acabei também conhecendo um pouquinho, né, do sistema jurídico uruguaio, que a gente vai discutindo as teses e a gente vai vendo que existe uma identidade na nossa turma de pensar o direito, né, com base na experiência nacional, e com a Juana Maria, que é a defensora da República Dominicana, uma defensora de carreira e de longa data, né? Se não me engano, agora ela está na corregedoria lá na República Dominicana. Os casos foram Moed Flores contra o Peru, é um caso sobre direito previdenciário, né? A Corte há muito tempo ela reconhecia já que os direitos previdenciários eram protegidos, mas não como um direito social autônomo, né? E sim como direito de propriedade, garantia os devidos processos. A Corte pegava os artigos de direitos civis e políticos e derivava uma proteção expandia, né, previdenciária. Expandia, mais ou menos a mesma lógica do Greening, só que aplicada aos direitos sociais ali, né? Para proteger direitos ambientais, aplicado para proteger... Sim, ela ia derivando. Expandir. E já há algum tempo existia uma discussão na Corte sobre uma necessidade de proteção autônoma dos direitos sociais, econômicos e culturais. Isso é capitaneado pelo juiz mexicano, né? Eu não sei se vocês já leram, mas tem alguns votos, ele começou a fazer alguns votos dissidentes em alguns casos e trouxe essa discussão. E quando eu fui nomeada para o caso e a Rivana paralelamente para um caso de saúde, essa discussão estava na crista da onda, porque ele tinha acabado de conseguir a adesão de alguns juízes, né? Ele fazia essa dissidência em alguns votos e aí, de repente, ele começou a ir convencendo um juiz, outro juiz. Ele conseguiu mostrar, por exemplo, que os tribunais constitucionais, a gente aqui internamente, a gente discute a ideia dos de direitos defender sociais. esses direitos sociais de forma autônoma com base no protocolo de São Salvador mesmo, ou não? Ou qual é a lógica normativa? O protocolo de São Salvador, ele representou um grande avanço simbólico, porque ele enumera direitos sociais, econômicos e culturais, mas eles colocaram um cavalo de Troia lá dentro, que é o artigo 19.6, que dispõe que só poderiam ser justiciáveis o direito à educação, que está no artigo 13, e o direito de liberdade sindical. Então, todos os outros, por exemplo, o direito à previdência social, que aqui no Brasil a gente tem ofícios previdenciários na DPU, né? A gente tem litígio de direito previdenciário, no Peru também, né? Você litiga a previdência social como parte do dia a dia, nosso carro-chefe dentro da DPU. Provavelmente foi por isso que devem ter me nomeado para esse caso, porque eles dão uma olhada, né, no o critério perfil, subjetivo, né? Já viu esse tipo de questão. E aí, quando a gente entra, essa discussão estava na crista da onda, né, desses votos dissidentes, e por isso que é importante já estar acompanhando, não dá para eu começar a estudar direitos
como que o sistema interamericano lidava com essa discussão, porque já tinha anos de debate, desde um caso lá de 2005, dos 5 pensionistas, né? E aí, quando a gente entra, a gente fala, vamos tentar, a gente vai tentar tudo que, né, é garantido, que já tem um certo precedente nesse litígio indireto, mas a gente vai tentar a justiciabilidade aqui, porque a gente pode dar a sorte de pegar um giro jurisprudencial no meio do nosso caso. E aí o que acontece é que quando a gente estava escrevendo o ESAP, que é o escrito, em português é o EPAP, o escrito de petições, solicitudes, argumentos e provas, né, que você pede as separações e faz um memorial inicial, uma espécie de petição inicial, né, que você estrutura toda a demanda. Há 10 dias de acabar o prazo final, assim, a gente já nos finalmente já tinha um boato na corte, você tem que ficar acompanhando os burburinhos da corte, mas que eles tinham conseguido virar a jurisprudência, e aí a corte, pela primeira vez, no caso Lagos del Campo, que é publicado já quando a gente já estava nos finalmente, a corte reconhece o direito ao trabalho como um DESCA. E aí, a Rivana já estava alegando, no caso dela, com base na dissidência. Eu estava alegando com base na dissidência, já incluí essa sentença nos finalmente. E aí a gente falou, a gente está de repente com o primeiro litígio sobre previdência social com chance de virar jurisprudência. E foi isso que aconteceu, né? Foi a primeira vez que a corte reconheceu o direito à previdência social como um direito social autônomo. E aí tem um voto muito bonito no caso, eu até compartilhei com você aqui, depois a gente pode passar para os ouvintes, tem um voto muito bonito. E uma outra discussão que estava acontecendo também, que tinha sido aprovada a Convenção Interamericana dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, trazendo os direitos dos idosos, e aí a gente fez essa associação também. Então, é um caso que fala muito de direito dos idosos. Esse caso e o da Rivana, que é o Poblete Vilches contra o Chile, sobre saúde e direito dos idosos. Quando chega a pandemia esse ano, a minha sentença foi publicada em março do ano passado. Quando chega a pandemia esse ano, a gente ganhou um grande presente, porque a Corte fez um caderno de jurisprudência sobre o direito à saúde para servir de guia, né? E aí o nosso caso é reverenciado, o caso da Rivana é o primeiro de saúde, é um caso muito importante, também reverenciado. Tem um outro, que é um caso do Segil muito bacana, da Guatemala, que chama Cusco Pivaral, também, que é sobre saúde. E aí, de repente, a gente entrou, assim, dentro dos novos precedentes da corte, né? Tem sido muito, muito escrito sobre esses casos, porque eles trazem temas que, de repente, são centrais na vida. Revolução total, né? Do entendimento que era muito... Trabalhava muito ali temas de direitos individuais, tinha aquela expansão nos casos de direito ambiental, que também era feito à luz da questão dos direitos individuais, mas aí ocorre um giro da jurisprudência decisivo, que é passar a reconhecer uma justiciabilidade sobre direitos sociais dos mais polêmicos, né? Previdência, saúde, muito legal, muito legal. E qual foi como era a relação com o, aspas, assistido, com a vítima? O assistido era um senhor idoso, ele se aposentou em 91, ele era um engenheiro mineiro, então ele teve aquela aposentadoria especial, né, mas com muito impacto de saúde, então hoje ele é muito idoso. A gente fez uma visita ao Peru, fomos visitá-lo, mas ele teve uma deteriorização da saúde dele muito grande no curso do litígio, a um ponto que a gente teve que pedir para a corte dispensar a audiência, né? A gente fez uns vídeos dele gravados e aí a gente tentou resgatar como ele escrevia. Ele escreveu ao longo dos anos muitas petições para a corte, relatando o que acontecia, e a gente tentou fazer um resgate da narrativa dele, mas não conseguimos ter audiência nesse caso, porque ele, no curso do litígio, já na fase avançada do litígio, ele foi diagnosticado com Alzheimer e quebrou o fêmur, né? Isso é documentado no caso. Tem uma situação muito interessante que a gente fez, como a situação de saúde dele foi deteriorando, a gente fez um pedido de medidas provisórias,
porque como não restabelecia a pensão dele, ele não conseguia ter acesso ao sistema de saúde no Peru. Porque o sistema de saúde no Peru, ele não é tipo o nosso, tipo o SUS. Ele é tipo o INAMPS que a gente tinha antes. Você tinha que ser trabalhador ativo ou inativo aposentado para conseguir usar, né, o sistema de saúde. E aí a gente faz um pedido de medida provisória já no final, pedindo para estabelecer o valor em controvérsia da pensão e o acesso à saúde. E aí o que foi muito legal nesse caso, que não aparece na sentença, é que a gente perde essa medida provisória porque o Estado reconheceu parcialmente. Né? E o próprio Estado implementa antes da Corte sentenciar. E aí tem a sentença, mas foi muito bom conseguir implementar. E agora a gente está na fase de supervisão e o Estado está descumprindo. Não, a gente conseguiu uma reparação bem extensiva assim, para os parâmetros da Corte, mas está descumprindo agora. Eu estou, inclusive, peticionando né, nessa fase para tentar conseguir um cumprimento integral. No outro caso que eu atuei, que era o caso da juíza, que sofreu por 30 anos ameaças de morte, a Maria Eugênia Villasenhor Velarde, essa eu já tenho um contato muito próximo, inclusive eu coordeno no boletim do IBCCRIM uma coluna, né, que chama Cortes Internacionais de Sua Jurisprudência Comentada, e nesse mês a doutora Maria Eugênia tive a honra, ela escreveu sobre o próprio caso. Massa, muito né? bacana. Então, eu converso bastante com ela, a gente tem trocado ideia, inclusive, sobre as questões de pandemia, porque é alguém da área jurídica, ela tem, né, várias reflexões, tem uma vida inteira de resistência política dentro de um judiciário muito complicado lá na Guatemala. Isso é documentado não apenas no caso dela, mas todos os casos da Guatemala discutem o problema de independência judicial, que é um problema endêmico lá. Foi um caso que eu aprendi muito. Foi um caso que eu fui nomeada na época, assim, uns dias depois da Marielle e o Anderson terem sido assassinados. Né? E o caso da Villasenhor, ele tem um paralelo muito grande, muito parecido, porque ela passa a ser ameaçada de morte em 94, quando ela determina a prisão preventiva de uma grande ativista da Guatemala, chamada Mirna Mac, que é uma das sentenças mais bonitas da corte, né? Uma sentença, se não me engano, de 2002, da Corte Interamericana, e a doutora Villasenhor é ela que decretou a prisão preventiva. Todo mundo que encostava no caso da Mirna Mac morria, todas as autoridades, o investigador, ou tinha que ir para o exílio. E aí, a partir de 94, ela passa a sofrer atentados, né, seríssimos, em razão da atuação, nesse caso, Mirna Mac, e depois ela passa a ser perseguida dentro do judiciário. É uma história de filme, assim, né? E aí, ao longo, a gente atuou no caso. Houve a sentença determina pagamento de indenizações, por incrível que pareça, a Guatemala cumpriu, né? Quando a gente chega para audiência na corte, assim, eu fiquei muito assustada, porque eles mandaram uma equipe de defesa da Guatemala de primeira linha, foi uma ministra da Suprema Corte da Guatemala, tinha uma espécie, o PGR, né? Então, eles mandaram, além das representações diplomáticas e do representante propriamente da AGU, que faz a defesa, eles foram armados, assim, né? Com o que eles tinham de melhor em termos de equipe jurídica. Era um caso que tinha narrativa de, assim, pelo menos 30 ameaças, com uma dificuldade de documentação muito grande. Então, foi um caso muito desafiador, né? Um litígio que durou 30 anos. Para vocês terem uma ideia, a medida cautelar que ela ganha de proteção da comissão era numa época em que a comissão não tinha nem resolução de medida cautelar. A comissão dava um comunicado de imprensa. Não tinha nem o regulamento da própria comissão para ver, né? Não é disponível no site da comissão hoje, se você procurar. A medida cautelar da Villasenhor não é disponível, porque a comissão só disponibiliza a partir de 97. Né? Ela teve medidas cautelares de 97 até 2013. Como juíza, operadora de justiça, que atuava nessa defesa. Ela ainda é juíza hoje em dia?
de direitos humanos. Não, na Guatemala, eles têm um sistema eleitoral de eleição de juízes. Então, cada 4 anos, ela era eleita e reeleita, né? Depois ela vai para o tribunal, uma espécie de cargo de desembargadora. No final da carreira dela, ela vira assessora de tribunais, que é o cargo, uma espécie de CNJ, assim, né? Uma corregedoria geral. E ela atua nos casos bem complicados e esse cargo era uma assessoria. A pessoa era de livre exoneração e demissão. E aí, quando ela pega uma situação de corrupção, ela é dispensada e aí ela perde quase 40 anos de carreira do judiciário. E isso ela tenta incluir, como a petição era de 94, enquanto não tem um informe de mérito da comissão, você pode ir incluindo fatos. Então, em 94, ela é ameaçada pela Mirna Mack, ganha cautelar, mas depois ela foi sofrendo várias ameaças e ela foi mandando petições. E aí, no final, o caso dela tinha mais de 30 narrativas. Quando a comissão faz um informe de mérito, e esse é um grande ponto técnico para a gente olhar como DPI, a comissão achou que assim, o maior colorido do caso, que esse caso mais contribuiria para a ampliação de jurisprudência no sistema, era em relação à questão de independência judicial. Porque ela era uma juíza simbólica na Guatemala desde 93, 94. Os relatores da ONU, quando iam falar do problema de independência judicial na Guatemala, citavam o caso dela como um exemplo. Então, ela tinha documentado, o caso dela era um exemplo de juiz que sofria contra a independência. Mas, na perspectiva dela, além das ameaças, ela sofreu alguns processos difamatórios muito intensos que ela mandou para a comissão e sofreu também com essa destituição sem o devido processo de um cargo que ela tinha que ter independência funcional. Você não pode ser corregedor de tribunal e fazer investigações, né, mais extensas sem ter nenhuma independência num cargo de assessoria. Né? E ela queria levar essa discussão também, mas a comissão, quando faz o informe de fundo, fala, não, em relação a isso não tem documentação suficiente, em relação aos processos difamatórios, não tem documentação. Nós tínhamos tudo isso documentado, isso constava no expediente, mas a comissão, ela faz um corte mesmo, né? Isso chama marco fático. Quando a comissão remete o caso para a corte, ela narra os fatos, e esses fatos, isso é muito importante para quem atua no litígio perante a corte hoje tem uma interpretação, em formações anteriores, eles deixavam a gente ampliar um pouco mais. Hoje, a controvérsia é delimitada por esse informe de fundo, né? Então, a gente conversou bastante com a Vila Senhor e ela pediu expressamente que nós tentássemos ampliar o marco fático, mesmo sabendo das chances de que o tribunal não aceitasse isso, mas é porque ela achava que a invasão à independência judicial, ela não vinha apenas das ameaças, ela mostrava que vinha como... E é muito interessante, eu comecei a ver o Poder Judiciário de uma forma diferente depois desse caso. Ela mostrava como que é um ciclo, vem com ameaça, depois um processo difamatório, e né, quando eles tinham alguma margem, algum tipo de perseguição funcional. Ou seja, né? há um método, né? Essa ameaça... Há um método para minar a independência funcional. Para minar a independência funcional, que vem com os procedimentos disciplinares ou essa falta de devido processo, né? E ela mostra como que existe esse comportamento, e ela achava que a discussão do caso tinha que levar em conta esse ciclo. Não era uma ameaça só, alguém foi lá e ameaçou, entendeu? Essas outras formas mais veladas, elas também criavam uma sensação de vulnerabilidade, elas vão minando a capacidade que o magistrado tem de atuar. Isso foi um crescimento muito grande, porque quando eu li o caso pela primeira vez, quando você leu, é muito interessante para estudar o caso do Vila Senhor, ver o informe de mérito e depois ver a sentença da corte. Porque a corte, inclusive, foi muito firme. Tudo que eles ampliaram no Moed de Flores e tudo que eles compraram dos nossos argumentos, na sentença da Vila Senhor, a corte foi picotando. Não, isso não, isso não, isso não, né?
Mas e é algo que eu aprendi também, assim, eu já vinha de outras experiências que eu tinha até antes de ser defensora pública. Tem casos que a gente pega na crista da onda e você amplia a jurisprudência. E tem casos que a gente planta uma semente. Isso é a nossa atuação na DPU, né? No criminal. Às vezes, o seu maior mérito é naquele que você não obtém o resultado total, mas consegue gostaria. minar um argumento, né? E nos casos previdenciários, tem um caso que eu tenho muito carinho na corte, que é o caso dos 5 pensionistas, lá de 2005, né? Foram eles que plantaram, são esses 5 pensionistas que plantaram a primeira semente desse giro jurisprudencial, que depois, por sorte, né, a gente foi nomeado na crista da onda e tivemos essa sentença que tem esse voto lindo, né, que dá vontade de emoldurar e colocar na parede. Mas a gente tem que ter essa consciência também que às vezes no litígio você tem esse papel de plantar semente. Isso eu devo à Ávila Senhor, porque ela bancou. Eu falei, olha, vai vir uma sentença assim, a gente podia vir uma sentença floreada e bonita, né, poética, vai vir uma sentença, porque assim, isso talvez a corte não dê. Algumas vitórias são construídas a partir de determinadas derrotas, né? Sim, agora a corte, no caso da Vila Senhora, apesar de no mérito eles terem picotado bastante, falando, olha, isso está fora do marco fático, isso está... E foi uma discussão consciente nossa, assim, a gente sentou com ela e falou, olha, isso não tem como. Mas ela, no final da audiência, ela nos abraçou e falou, ter essa audiência com as autoridades do Estado ouvindo o que vocês falaram, né, ouvindo pessoas de outros estados sendo constrangidas porque no caso era eu e a Ruana de outros estados, mas num tribunal internacional com os juízes fazendo perguntas, mas vindo aqui uma ministra da Suprema Corte, todas essas representações, né, de certa forma aristocráticas dentro do sistema de justiça da Guatemala. Terem que ouvir o que vocês falaram, né, de um ciclo de constrangimento para a independência judicial, né? Tem esse momento assim da audiência em que você coloca o dedo na cara e que você fala, que é um tanto quanto catártico. E isso é algo que não está na sentença. Eu aprendi antes, eu estudava, eu era, né, nerd da sentença. E eu entendi que o caso ele tem umas notas de rodapé que não aparecem. Não vão aparecer, né? Não vão aparecer nos livros, né? Perfeito, Isabel. Isabel, já o Instagram vai derrubar a gente infelizmente tem uma limitação de tempo aqui, mas foi maravilhoso. O tempo passou voando, porque são vidas, né? São histórias de vidas e de vidas assim, das que enfrentaram os maiores desafios. Então, maravilhoso ouvir, a gente poderia passar horas aqui ouvindo, mas para encerrar eu queria só que tu dissesse como tu vê o sistema americano hoje, o sistema interamericano hoje, o que ficou como visão do sistema interamericano e qual o recado que tu passa para a galera que está vendo aqui a gente, que com certeza é um público super qualificado de pessoas que sonhem em ser defensor e talvez a partir da tua experiência hoje sonhem em um dia ser defensores públicos interamericanos também. Eu acho que é uma experiência fantástica, assim, marcou minha vida. As pessoas, né, tanto o senhor Moed Flores e a família dele e a Vila Senhora me marcaram mais até do que a própria experiência na corte, apesar de ser algo realmente único e inesquecível, mas assim, você dividir uma luta, porque os dois casos são casos de 94 e 91, né? Uma luta de 30 anos de vida, você conseguir dividir isso é algo assim que eu não tenho palavras. O sistema interamericano, esse ano especificamente, por conta da pandemia, tá em xeque, assim como todas as instituições internacionais, né, com grande desafio de conseguir dar respostas prontas ou de dar alguma diretriz, né, para os estados na formulação de políticas públicas. Então,
é um sistema que está tentando ser responsivo, eles fizeram uma série de lives, eles estão tentando fazer com que a questão virtual, com que a corte chegue e seja mais próxima das pessoas. E um momento de extrema preocupação, porque a gente tem uma pauta muito regressiva na proteção dos direitos humanos. Né? Então, a gente tem que abraçar os órgãos internacionais de proteção, como os do sistema interamericano, como os do sistema ONU, né? Para tentar garantir um mínimo de institucionalidade. Eu vi, a gente vai ser derrubado, mas teve uma pergunta muito interessante se a DPI poderia opinar sobre as questões da Venezuela e do Oscar Maduro. A nossa função são vários atores dentro da arena de debates de direitos humanos. DPI é um deles, né? Nós não somos os únicos que atuam na proteção de direitos humanos, né? A função de DPI ela é específica para garantir o acesso à justiça das pessoas nos casos em que nós somos nomeados. A gente tem um compromisso com isso e um foco muito grande em relação a isso. Só que há casos de DPI, casos extremamente polêmicos e difíceis contra a Venezuela, né? Então, no exercício da função, os DPIs têm questionado, sim, né, sobre a situação de direitos humanos na Venezuela. Mas nós não emitimos, diferentemente de outros atores que atuam, por exemplo, a Conexus, a Human Rights Watch, algumas ONGs e as próprias defensorias, a própria comissão, né? institucionais, a própria comissão, numa atuação política. Então, como defensora federal, eu posso vocalizar e fazer questionamentos. Né? Agora, como DPI, a gente tem um foco grande nesse exercício da função justamente para a gente conseguir atuar, né, com uma certa blindagem, uma certa independência, focado no caso específico. Mas como pessoa física, se vocês entrarem nas minhas redes, etc., né, como pessoa física e como defensora federal, no exercício das funções, aí sim a gente pode fazer questionamentos, a gente ainda pode, né, mas eu pretendo continuar, né, fazendo os questionamentos sobre as violações de direitos humanos no mundo inteiro, inclusive na Venezuela e especialmente no Brasil, né, que é o local que a gente atua. Mas é uma pergunta excelente, né, foi o Genilson quem fez. Eu acho que ela mostra um dos grandes desafios, né, da institucionalidade. E a gente hoje, esse né, o sistema interamericano ele tem que conseguir se manter firme dentro dessas tempestades que vão passar, e as nossas instituições locais e nacionais, elas também precisam, né, de manter aqui as raízes, manter a firmeza e de tentar abraçar a nossa identidade institucional, que é de um atuar com independência, um atuar com seriedade, né, para defender os usuários. Isabel? Deu uma travadinha, mas voltou. Perfeito. Isabel, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar seu tempo, foi excelente. Vamos deixar salvo aqui a live no Instagram, vamos colocar no YouTube também, porque é um tema que com certeza muitas pessoas vão procurar saber e com certeza teu conhecimento aí, tua vivência vai alcançar várias pessoas e quem sabe a gente não está fazendo como vocês fizeram nesse caso da juíza e plantar algumas sementes que vão florescer lá na frente, quem sabe não sai dessas lives eu aí tenho certeza que a gente está conversando com novos futuros DPIs. Eu estou vendo vários potenciais colegas aí, né, para seguir essa semente plantada. Um abraço, muito obrigada. Obrigado, Isabel, e muito obrigado a todos que assistiram. Vai ficar salvo aqui para quem quiser dar uma olhada depois. Tchau, valeu. Um abraço, pessoal. Tchau, Isabel. Obrigado. Tchau.